Olá, no vídeo de hoje 5 modelinho fácil. Esse modelinho eu vou usar a tinta PVA cintilante na cor branca. Vou usar o pincel filete das cerdas mais longas, que assim o traço vai sair mais fino. Eu vou usar esse pincel porque o meu pincel para preenchimento ele está estragado. E com esse pincel eu consigo ter mais precisão. Esse modelo ele é simples, ele é delicado, você pode fazer no formato que você quiser. Para fazer o preenchimento, eu faço movimentos circulares para não ficar a marcação do pincel. Para fazer os detalhes de zebrinha, eu vou usar a misturinha que eu faço, que é a tinta preta PVA com corante líquido Indeflex. Você pode usar a marca que você quiser. Essa, para mim, é a que tem o preço mais acessível e é mais fácil de encontrar. Para fazer o detalhe, eu vou usar esse esmalte disco de ouro da Risqué. Ele tem esses glitter, eu vou usar o boleador para aplicar. Eu vou usar o esmalte porque é o que eu tenho em casa, mas se você tiver um glitter na cor dourada, é só você misturar com um diluente de tinta para tecido. O próximo modelinho é unha inteira. Eu vou usar a tinta acrílica brilhante na cor vermelho fogo. Eu vou fazer uma divisão e vou deixar o meio livre para ficar, essa parte eu vou pintar de branco depois. Tô fazendo unha inteira, mas você pode fazer ele em uma versão menor para caber em unhas pequenas. Essa que eu tô fazendo vai caber unhas alongadas. O preenchimento, eu vou usar o mesmo pincel que eu uso para fazer o desenho, para fazer o contorno, que é o pincel filete, o de cerdas longas. O meu pincel para preenchimento, ele acabou estragando. Eu usei um diluente, fiz uma mistura de diluente, usei o pincel e aí eu acabei esquecendo de lavar. Preenchimento no meio, eu vou usar a tinta branca, que é PVA cintilante da cor Fix. Essa tinta ela já tem os brilhinhos, quando a tinta seca você consegue perceber melhor a qualidade dela. No cinto, eu vou usar a tinta PVA, essa tinta é uma misturinha, mas você pode usar a tinta preta mesmo, é que essa é a única tinta que eu tenho, eu fiz uma misturinha. Eu vou fazer uma misturinha com glitter, que vai ser esse 3D dimensional na cor ouro, mais o diluente de tinta para tecido. Você vai misturando conforme o tom que você quer. Quanto mais diluente, mais a cor fica clara. E nesse modelinho, ele é bem parecido com o primeiro, só que ele só vai pegar o meio da unha. Eu vou fazer o desenho e vou fazer o preenchimento usando meu pincel filete em movimentos circulares para não ficar a marcação do pincel. Vou usar a tinta branca da PVA cintilante da marca Cor Fix. Vou fazer o contorno desse desenho usando a minha misturinha de tinta preta com corante líquido. Vou fazer o contorno em volta desse desenho. E com essa mesma misturinha que eu fiz, eu vou fazer os detalhes no meio desse desenho, que vai ser de oncinha e também tem tipo como se fosse um U de cabeça para baixo. Preenchimento nesse espaço, eu vou usar a cor amarelo-limão, eu vou usar o boleador, o menor que eu tenho, que é na cor rosa, e depois eu vou fazer umas bolinhas no desenho usando o boleador. E eu vou usar o mesmo esmalte do primeiro modelo, o disco de ouro da Risqué. Vou colocar do lado desse contorno preto para dar um detalhe. É só você espalhar com o boleador. O esmalte para fazer o preenchimento, porque eu não tenho um glitter na cor dourada. E também porque eu acho bem mais prático, é só pegar o boleador e você vai aplicando com cuidado. Também é pro Natal, mas ele é um modelinho mais delicado. Eu vou usar tinta branca PVA cintilante e eu vou fazer regulares, que vai ser como se fosse uma espécie de chocolate, algo derretido. E vou fazer o preenchimento. Para fazer o preenchimento, eu faço movimentos circulares. Eu faço isso do desenho, né, o formato que eu quero, e depois eu venho preenchendo, fazendo movimentos circulares. Você tem que espalhar bem a tinta para não ficar aquelas ondinhas e não demorar muito secar. Para fazer o rabisco do desenho, eu sempre tiro a tinta na borda da tampa e depois, como eu gravo vários desenhos no mesmo dia, eu só venho com o pincel e passo na borda da tampa e consigo pegar a tinta para usar ela. Vou usar o vermelho fogo acrílico brilhante para fazer uma espécie de granulados. Eu vou usar as cores que são do Natal. Também vou usar o verde musgo, que é tinta PVA. E eu vou fazer os tracinhos, vou fazer o pincel filete. No vídeo dá para perceber, a tinta branca já tá seca, dá para ver o brilho que ela tem, né? Dá também o esmalte disco de ouro para fazer uns pontinhos de luz. Esse esmalte é da Risqué. Ele é um glitter dourado e ele tem umas lantejoulas bem pequenininhos, uns paetezinhos pequenininhos, tá? Aleatoriamente.
Esse modelinho é mais delicado, eu vou usar essa misturinha de tinta que eu fiz e coloquei nesse frasco na parte da ponta da unha. Eu vou fazer o desenho com o pincel filete e depois eu vou fazer o preenchimento. E preenchimento sempre em movimentos circulares para não ficar a marcação do pincel. O movimento é bem simples, é só fazer o preenchimento todo na parte de baixo, que esse adesivo vai pegar só a ponta da unha. Depois fazer todo o preenchimento, eu vou fazer como se fosse rendas, né? Vou usar a misturinha que eu fiz, que é tinta preta com corante líquido. E vou usar o pincel filete e vou fazer os desenhos. Essas voltinhas como se fossem as bordinhas das nuvens. Depois eu vou usar o boleador, o menor que eu tenho, que é esse rosa, que é a ponta fininha, pequenininha. E eu vou fazer bolinhas de tamanhos diferentes mesmo, tamanhos irregulares. Vou fazer na parte de cima, antes da renda. Na outra parte eu vou fazer embaixo da renda. Você pode fazer de outras cores.